Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nossa convidada Lourdes Reis. Olá Lourdes, muito Olá, obrigada Sofia. por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso podcast. Olá, Sofia. Bom dia. Eu agradeço o convite e é uma honra e um prazer estar aqui a falar consigo e para o Alma Lusa Podcast hoje. Muito obrigada. Lourdes, para quem não a conhece, quem é que é a Lourdes? Fala-nos um bocadinho de si, onde é que está a viver neste momento, de que região é que é de Portugal, qual a sua profissão? Ok, então começando pelo princípio, eu nasci em Coimbra, mas foi só mesmo nascer, porque aos 6 meses vim para Lisboa, com os meus pais, claro, e portanto desde aí vivi sempre, o tempo que vivi em Portugal vivi em Lisboa e considero-me uma alfacinha de Lisboa. Eu, portanto, tenho uma licenciatura em Ciências Farmacêuticas, com uma pós-graduação em Farmacologia e também fiz um curso de Gestão de Empresas e mais tarde um mestrado em Marketing Internacional. Sou casada, tenho um filho e vivi até alguma idade em Lisboa e depois vim para a Alemanha, ou fui para a Alemanha, onde estive a trabalhar na sede da Bayer, a Bayer AG, portanto a Bayer Pharmaceuticals, e pronto, um bocadinho isso. Lourdes, mas neste momento está na Alemanha ou está já a viver em Portugal? Então eu vou contar a história um bocadinho para fazer sentido. Portanto, eu trabalhava na Schering Lusitana, portanto a minha empresa farmacêutica, em Portugal, cerca de 2000, princípio de 2007, penso que a maior parte dos portugueses se recorda que a Marinha Portuguesa encomendou 2 submarinos a uma fábrica na Alemanha. E o meu marido foi mobilizado para ir para a comitiva portuguesa que ia supervisionar a construção desses submarinos. Entretanto, aconteceram 2 coisas. A primeira foi a Bayer comprou a Schering e, portanto, deu-se essa passagem, essa transição da Schering para a Bayer, Schering para a Bayer. E a segunda coisa foi, eu era responsável por um produto que era o Betafrol, portanto, para o tratamento da esclerose múltipla, que era o mais importante produto do portfólio da Schering, e tivemos imenso sucesso, portanto, trabalhava com uma equipa fantástica e tivemos imenso sucesso em Portugal e eu fui convidada para ir trabalhar para a sede em Berlim. Depois foi uma coincidência, estas 2 coisas terem ocorrido numa altura semelhante e nessa altura eu aceitei o desafio de ir para a Alemanha. Portanto, foi muito interessante. Eu tive 3 anos como expatriada, ao fim de 3 anos gostava do que estava a fazer e da dimensão do mercado internacional e renovei o meu contrato de expatriada por mais 3 anos e ao fim de 6 anos decidi localizar o contrato e ficar definitivamente na Alemanha. Coincidentemente, o meu marido passou à reserva e depois a empresa onde foram construídos os submarinos, ao saber que ele estava na Alemanha comigo, contratou para trabalhar para a dita empresa alemã. Portanto, acabámos por nos sediar definitivamente. Acabou por fluir tudo, não é? Por ir tudo nesta direção. Exatamente. Pronto, o nosso filho também acabou por ir connosco para a Alemanha, fez toda a sua educação básica numa escola internacional e depois foi para a universidade para a Holanda e, entretanto, há cerca de 1 ano veio para Lisboa fazer um mestrado. E o meu filho é um apaixonado por Portugal e, portanto, quis mesmo vir conhecer a cidade onde nasceu e o país de onde é, como adulto e não como criança, quando estive aqui tinha 10 anos. E pronto, isto levou-nos como disse, estar a viver estes anos todos, cerca de 14 anos na Alemanha. O que aconteceu no último ano
o meu marido foi chefiar uma equipa para a dita empresa no Egito, em Alexandria, e o meu filho veio para Lisboa. E entretanto eu decidi tirar o ano sabático para acompanhar quer o meu filho, quer o meu marido, portanto tenho dividido o último ano entre o Egito, Alexandria e Portugal, Lisboa, e também para estar com a minha família, porque o meu pai morreu há cerca de 1 ano e meio e a minha mãe tem já uma idade avançada e, portanto, há alturas em que nós ponderamos o que é que queremos, o que é mais importante ou mais relevante para nós na vida, se é a carreira, se é a família, e neste momento, este último ano eu dediquei à família. Por isso, hoje, em particular, estou em Lisboa. Em Lisboa. Em dezembro estarei no Egito, novamente. É um bocadinho diferente aqui da Alemanha, não é? Sempre já não é tão frio como aqui. Isso é uma questão muito interessante, porque todas as pessoas falam no clima de Portugal e como é tão bom estar em Portugal no inverno e tão mau estar na Alemanha por causa do frio. E eu tenho que confessar que para mim é exatamente o contrário. O inverno em Portugal é muito frio, é muito úmido, as casas são frias, e portanto eu sofro muito mais com o frio, com a umidade do inverno em Portugal do que na Alemanha, porque na Alemanha as casas são quentes, não há casa nenhuma que não seja aquecida, porque é impossível não ter esse aquecimento dentro de casa, e portanto nós dentro de casa andamos de t-shirt e não temos frio. E quando vamos para a rua, e como dizem os alemães, não há mau tempo, é mau agasalho. Portanto, se nós estivermos bem agasalhados, com um bom casaco, bons sapatos, gorros e cascóis, acabamos por conseguir desfrutar também de estar na rua mesmo no inverno. Portanto, se me perguntar a mim, eu prefiro passar o inverno na Alemanha do que em Portugal. Hoje em particular está a chover e portanto torna-se logo muito úmido. Muito mais chato ainda. Lourdes, quais é que são as suas maiores paixões? Bem, o meu filho, a família, em primeiro que tudo. Depois, eu gosto muito de viajar e de conhecer povos e diferentes civilizações. O meu trabalho, em particular, deu uma oportunidade de viajar por mais de metade do mundo e sempre que estive em qualquer país acabei por me envolver com as pessoas locais e conhecer um bocadinho os hábitos e as culturas, e mesmo quando viajamos de férias e nunca ficamos num resort onde não saiamos daí, portanto nos mantenhamos dentro daquilo que é o resort com turistas, vamos sempre conhecer as vilas, as cidades, os povos, e porque eu acho que isso é de um enriquecimento enorme quando nós conseguimos perceber as outras culturas. Nós vivemos muitas vezes baseados em preconceitos, porque esta civilização é desta maneira ou a outra civilização é de outra maneira, e muitas vezes as pessoas não têm conhecimentos profundos para poder fazer essa avaliação. Isso em relação às paixões, eu diria que a minha terceira paixão é ensinar. Eu fui professora universitária durante cerca de 20 anos, portanto cheguei a fazê-lo ao mesmo tempo que trabalhava, portanto, na indústria farmacêutica, e fazia-o por paixão. É muito interessante nós explicarmos alguma coisa a outra pessoa e perceber até nos olhos, na expressão da pessoa, que ela está a perceber o que nós estamos a ensinar. E penso que esse processo a oportunidade que nós temos de incutir o processo de pensar, de raciocínio nas outras pessoas, é um princípio básico que ficará para o resto da vida. Hoje em dia há aquela tendência de as coisas aparecerem muito em vídeo, em imagem, e portanto aí as coisas são-nos transmitidas já, diria, digeridas, entre aspas. Exatamente. O facto de nós ensinarmos as pessoas a raciocinar, a pensar, a questionar, a não perceber, a perguntar, até sentir que sabe e que percebe, é um processo fenomenal
que cria as bases para que as pessoas consigam A grande avançar formação é essa, não é? Exatamente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ir para a universidade não é decorar a matéria, fazer os exames e passar, é sim aprendermos a pensar por nós próprios, a questionar-nos, não é? Passa muito por aí. Sente saudades desses tempos, Lourdes? De ensinar, sim, muito, muito. Tenho saudades de ter alunos e de ter esta capacidade de os motivar, de perceber o que é que a forma como nós estamos a ensinar e como a temos que ajustar e adaptar de maneira a que os alunos se interessem. E incluir todos os alunos, porque em todas as turmas há alunos brilhantes e há alunos menos motivados. E, portanto, nós não podemos deixar os alunos menos motivados para só fazer coisas interessantes com os alunos brilhantes. Temos que incluir todos os alunos. E, portanto, perceber como é que nós temos que ajustar a forma como ensinamos, de Isso maneira é que os muito incluímos interessante, Lourdes, é muito fundamental. interessantes, porque realmente há muitos professores que desistem dos alunos, não é? Desses alunos não, é? Não tão brilhantes e muitas vezes o que parece não é, e por detrás dessas pessoas está ali muito potencial escondido que precisa apenas ser valorizado, não é? E às vezes um bocadinho mais de atenção pode mudar aqui o rumo da história toda, não é? É verdade, é fundamental porque eu acho que esse é um papel fundamental do professor, é perceber como é que eu consigo transmitir conhecimento, transmitir esse processo de pensar e raciocinar a alunos que eu não estou a captar, não consigo estar a motivar. Portanto, eu tenho que encontrar uma forma de superar esta situação. E isso é um desafio que eu acho fascinante. É muito interessante. É como ter a oportunidade de o fazer. E tenho saudades desse tempo. Onde era voltar a lecionar, Lourdes? Sim, de facto é uma das coisas que neste momento estou a planear, é efetivamente usar os meus conhecimentos em marketing farmacêutico para criar cursos nesta área para grupos, grupos que possam beneficiar dessa aprendizagem. Que bom, muito interessante. E quero perguntar-lhe agora uma coisa que é, o que é que sentiu ao deixar Portugal? O que é que lhe custou mais na hora da despedida? Sabe que quando eu saí de Portugal foi eu acho que se conjugaram uma série de fatores muito interessantes para que o processo tivesse sido muito suavizado. Como eu lhe disse, a Bayer tinha comprado a Sharing e, portanto, aquele processo de integração da Bayer na Sharing transformou-se numa fase, ou num ambiente um bocadinho instável ou de alguma ansiedade dentro da empresa. E o que aconteceu foi que esse processo de transição, para mim, foi a mudança de Portugal para a Alemanha. Portanto, toda aquele ambiente de eu sou da Bayer, eu sou da Sharing, eu sou ex-Bayer, eu sou ex-Sharing, as pessoas têm que se integrar, para mim não aconteceu, porque eu saí daqui e fui com uma situação completamente diferente. Portanto, isso para mim foi muito bom. Nunca sofri esse processo de integração. E, por outro lado, juntaram-se uma série de fatores entusiasmantes, o meu marido ir, eu ir, ser uma experiência nova, e, portanto, o sair não foi muito difícil para nós. Até porque não estava sozinha, não é? Exatamente. Isso parece que não, mas já dá aqui um outro suporte, não é? Mas, por outro lado, posso lhe dizer em relação a como é que é o processo de integração, que nós chegamos a um país que não conhecemos. Não sei se será alguma pergunta que também queria fazer, mas eu posso falar sobre isso. Porque o que aconteceu foi que eu fui para Berlim e o meu marido foi para Kiel, que é uma cidade no norte da Alemanha.
E, portanto, de alguma maneira estávamos separados. Claro que a distância entre Kiel e Berlim era mais curta do que Lisboa e Kiel, portanto, teria essa vantagem, mas estaríamos de alguma forma separados. E por diversas razões, durante o primeiro ano, o meu filho acabou por ficar cá, ainda em Portugal, na escola. E eu passava as semanas em Berlim sozinha. E essa parte foi um pouco difícil, foi muito dura. As pessoas, quando pensam em sair do país ou sair da sua zona de conforto, têm que ponderar e têm que ter uma força de vontade e uma determinação muito grande para superar este processo de passagem. Portanto, eu estava em Berlim sozinha, obviamente não falava alemão, e o ambiente na Bayer era um ambiente de trabalho, as pessoas são todas muito simpáticas e solícitas e, portanto, toda a gente fala inglês, é uma sede internacional, aí não houve problema de qualquer, à parte de ajustar ao novo trabalho e os desafios que daí vieram, mas não me sentia absolutamente nada excluída, pelo contrário. Já o fim do dia e o fim de semana a pessoa sente-se bastante sozinha e não é fácil nós integrarmos numa comunidade da qual não fazemos parte e cuja língua não falamos. E é, portanto, fundamental aprender o alemão, Lourdes, para quem quer viver na Alemanha. Hoje em dia, eu já não sei se diria que é fundamental. Nós estamos a falar de há 15 anos atrás. Sim. E, portanto, há 15 anos atrás não havia Google Translator, não havia smartphones, e, portanto, eu lembro-me de ter comprado um colchão e depois o colchão não era o que eu queria, quis ir devolver o colchão e fui de dicionário português-alemão, alemão-português na mão, para mostrar à senhora as palavras que eu queria dizer, devolver, acreditar o dinheiro no meu cartão de crédito, portanto, essas coisas, imagino com um dicionário na mão, eu andei a modular a casa e fazer compras, como diria, de dicionário na mão, para poder exprimir-me e dizer aquilo que queria dizer. Portanto, esse aspecto foi difícil. Eu lembro-me de ir ao supermercado, comprar detergentes para lavar a roupa e andei uma série de anos que não sabia muito bem se estava a lavar com detergente ou amaciador, mas a roupa saía limpa e cheirava bem, eu continuei a fazê-lo. Portanto, não era fácil, nessa altura não falar alemão para a vida corrente era relativamente complicado. Mas por outro lado, eu também estava a viver em Berlim, e Berlim acaba por ser a capital e, portanto, mais cedo comecei a encontrar pessoas, quer nos cafés, quer nos restaurantes, quer nos supermercados, quer nos serviços, que falavam inglês, portanto, mesmo nos correios do sítio onde eu morava, que era em Berlinita, em Gendarme Market, havia uns correios onde as pessoas falavam inglês, porque aquela zona era um bairro mais... Exato, e já facilita bastante, não é? Mas de facto há algumas cidades que as pessoas não falam, nem se esforçam, não falam inglês, não é? Por isso é que acaba por ser muito difícil nos serviços básicos não falarmos minimamente alemão, porque realmente vai atrapalhar. Depois o outro aspecto, quando nós queremos integrar uma sociedade, é que não existem, e mais naquela altura, eu refiro-me, como digo, à fase em que eu fui para a Alemanha, não existem comunidades em que nós, hoje em dia tem os grupos de expatriados em quase todas as cidades e países, portanto os meios sociais permitem que haja uma integração, um encontro de locais de pontos onde as pessoas possam integrar. Naquela altura não havia e, portanto, eu não conhecia praticamente ninguém. Nem tinha como conhecer as pessoas, não sabia o que é que havia de fazer para conhecer pessoas. E a situação mudou, portanto, esse ano foi um ano de isolamento forçado, um bocadinho complicado, sem dúvida. Depois o meu filho foi para Berlim, foi para a escola e aí eu conheci a comunidade das mães dos colegas da Escola Internacional e pronto, e foi uma virada. Já começou a mudar tudo, não é? 180 graus e passei... o filhote teve aí um papel importante. Fundamental. Momentos divertidíssimos, tenho recordações fantásticas de coisas giras que fizemos e pronto, e a partir daí adorei viver, sempre adorei viver em Berlim. Berlim é uma cidade fascinante que eu adoro e, como digo, sempre me tratou bem. Está no coração, Berlim, então. Está no coração.
Um, Lourdes, em todo o seu percurso profissional, já nos falou, já falou de tudo o que fez e do que realmente a apaixona. O que é que se destaca mais em todo esse percurso profissional? O que é que a marcou mais? Bem, posso distinguir 3 aspectos. Um deles foi, cá em Portugal ainda, quando nós lançámos o primeiro tratamento para uma doença que se chama hipertensão pulmonar. Basicamente as pessoas não conseguem fazer as trocas gasosas e, portanto, não se alguma vez vi pessoas com os lábios roxos, com as unhas das mãos assim inchadas, não é inchadas assim, levadas e azuladas. Portanto, pode ser, há várias patologias que podem ter esta causa, mas pode ser hipertensão pulmonar. E é uma doença que na altura não tinha tratamento. Basicamente as pessoas eram diagnosticadas com esta doença e passado pouco tempo acabavam por falecer porque não havia maneira de as tratar. O que eu faço é basicamente dedicada aos doentes, portanto ter os doentes em foco daquilo que eu faço, e essa foi o ex-libris daquilo que nós queremos fazer, que é salvar a vida da pessoa, entre um doente que morria e um doente que fica vivo. E eu lembro que na altura havia uma criança de cerca de 4, 5 anos, que era a idade do meu filho, no norte, e que tinha uma hipertensão pulmonar primária, e nós mantivemos a medida viva até eu ir para, depois não seguiu, claro, até eu ir para a Alemanha. Portanto, uma criança que poderia ter morrido em poucos meses, ao fim de vários anos ainda estava viva, para além de outros doentes nós tínhamos com tratamento de hipertensão pulmonar, e desenvolvemos uma equipa de enfermeiros que dava apoio domiciliário, desenvolvemos estudos com líderes de opinião nos hospitais para melhorar o mobilizador e o tratamento que era feito aos dentes. Foi um trabalho de equipa com a diretora médica e com as enfermeiras e com o marketing e vendas, e foi uma coisa fantástica. Portanto, perguntar o que é que eu fiz de mais brilhante na minha carreira profissional foi efetivamente lançar um produto com sucesso que salvava vidas. Que marcou, exatamente. Outro aspecto que eu também, para mim foi muito interessante, foi quando eu passei a ser responsável pela região Europa, Médio Oriente e África, trabalhar com culturas completamente diferentes, porque trabalhar com russos, com turcos, com pessoas do Médio Oriente, ou mesmo com os colegas da África, é completamente diferente, e aprender capacidades de saber, de liderança, para saber trabalhar e ter sucesso com os colegas dessas diferentes culturas. E foi para mim uma aprendizagem muito grande, e que hoje em dia me traz capacidades para lidar, mesmo fora do ambiente profissional, para lidar e para perceber como é que temos que lidar com diferentes culturas. Exatamente, e também já por ter viajado tanto, também já teve aqui uma outra sensibilidade, não é, para lidar com as diferentes culturas. Lourdes, o que é que torna para si, é claro, os profissionais diferenciadores dos demais? Eu penso que todas as pessoas têm capacidades que podem ser desenvolvidas. Eu penso que aquilo que diferencia um profissional do outro é a motivação, a determinação que as pessoas têm em querer ter sucesso. Portanto, se as pessoas serem determinadas aos objetivos a que se põem a si próprias, terem uma certa ambição de sucesso, não é de sucesso, é de atingir os objetivos a que se propõem. E, por outro lado, também as pessoas terem um aspecto muito importante que eu acho é as pessoas serem reliable, portanto, serem reliable, estou aqui à procura da palavra em português, mas que têm garantias em que se pode confiar nessas pessoas, porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu lembro-me quando eu vim para a Alemanha que o meu chefe, quando mudou para outra posição, disse que eu era a pessoa mais reliable com quem eu vez tinha trabalhado, e isso realmente dá um crédito à pessoa de confiança. Portanto, eu penso que essas 3 características, as pessoas serem determinadas, terem uma certa ambição de conseguir atingir os objetivos a que se propõem e serem reliable,
faz uma grande diferença. Isso aplica-se a tudo, aplica-se às pessoas que fazem marketing tradicional, como as que fazem marketing digital, ou as pessoas que trabalham em áreas menos inovadoras, às pessoas que trabalham em áreas mais inovadoras e disruptivas. Portanto, eu diria que estas características são várias áreas, não é? Acha que ser português é um elemento diferenciador aqui na área do trabalho? Na Alemanha? Sim. A minha experiência, eu não sei se consigo responder sim, é por isso ou por aquilo. Agora, eu posso dizer, pela minha experiência, eu na Alemanha, pelo facto de ser portuguesa, sempre fui muito bem acolhida. Os alemães têm um carinho especial por Portugal. Eu recordo-me que, inclusivamente, no tempo da Troika, os alemães não gostavam dos gregos, porque achavam que os gregos não sabiam gerir o seu país e o seu dinheiro, enquanto que em relação a Portugal era com carinho, eles adoram ir fazer férias para Portugal e, portanto, genericamente, sinto que Portugal é muito bem, nós portugueses somos muito acarinhados pelos alemães. Mas, para isso, genericamente. Em relação às questões de trabalho, a sensação que eu tenho é que os portugueses, quando saem de Portugal para trabalhar fora, são pessoas que já têm determinadas características de personalidade para conseguir ultrapassar as dificuldades que nós já falámos aqui, para se conseguirem adaptar a novos ambientes de trabalho, a novos desafios, são pessoas que querem enfrentar desafios. Eu acho que isso é muito bem recebido e é uma característica que diferencia muito os portugueses quando vão trabalhar no estrangeiro. Por outro lado, os portugueses têm uma capacidade de, se calhar pelo facto de não sermos tão organizados e tão estritamente organizados como, por exemplo, são os alemães, quando alguma coisa sai fora da programação eles ficam perdidos e basicamente nós portugueses estamos habituados a trabalhar sempre sem arame, digamos assim, portanto estamos quase sempre fora da programação, porque a programação muitas vezes nem há. E, portanto, isso somos muito livres, muito flexíveis, há sempre uma solução de última hora, não é? E eu penso que isso que é muito apreciado pelas pessoas que quando contratam portugueses para trabalhar, por trazermos essa diferenciação e que é uma mais-valia muito grande. Acho que sim, acho que isso é tão inato em nós, não é? Para eles é uou, que é mesmo espetacular e para nós é algo muito, muito, muito inato mesmo. E é muito, muito interessante. Lourdes, como é que é para uma mulher gerir carreira num país diferente do nosso? Sentiu aqui alguma diferença? Eu honestamente tenho que dizer que não tenho consciência de alguma vez me sentir preterida em relação a um homem em determinada posição, mas se calhar porque eu também sou um tipo de pessoa que gosta de desafios e, portanto, nunca viro as costas a um desafio e quero sempre superar-me a mim própria e fazer mais, cada vez mais e melhor. Eu acho que é mais uma questão de atitude propriamente que uma questão de sexo, de género. Portanto, porque eu penso que isso muitas vezes vem até da educação que nós recebemos em casa, e eu lembro do meu pai sempre me dizer, tu podes, assim tu queiras, e portanto foi sempre uma atitude que eu tive na vida. Não é porque eu sou mulher que vou deixar de ter ambição e de deixar de querer atingir os meus objetivos. Isso é muito empoderador. Exatamente. Não é? É engraçado, não sei em que altura é que o seu pai lhe disse isso, mas dá para perceber que foi aí uma alavanca para a Lourdes ficar com essa frase até hoje, porque completamente. Não é? Foi aqui o motor que a foi dando aí sempre motivação, não é? Exato, e portanto nesse aspecto, como eu disse, eu nunca na minha vida me senti que sou preferida em relação a um homem, porque se eu vejo um homem fazer uma coisa que eu quero fazer, eu também vou fazer. Obviamente que eu não tenho a força física que tem um homem, claro, mas arranjarei maneira de conseguir atingir os meus objetivos. Desculpa, aqui na questão da carreira, era mais gerir a carreira e a família, não é? Porque aqui... não é? Quando se tem filhos há sempre aquela coisa de a mulher tem que se dedicar mais um bocadinho aos filhos, à família,
sentiu isso? Não, nesse aspecto não, em relação à carreira não, se calhar em relação ao tempo e à atenção que eu dediquei ao meu filho, nomeadamente, podia ter tido algum impacto se eu não tivesse tão dedicada à minha carreira, eventualmente teria acompanhado mais o meu filho, não sei, só se voltasse atrás e fizesse tudo, não poderia saber, mas nesse aspecto, mais uma vez, não encontrei dificuldades porque mesmo quando o meu filho era mais pequeno e estava comigo em Berlim, e eu, como disse, viajava muito por todo o mundo, eu conseguia gerir e muitas vezes pergunto-me como é que eu conseguia fazer tudo, porque trabalhava eu às 7 da manhã, deixava o meu filho no autocarro para a escola um quarto para às 7 estava a trabalhar, e às vezes ele chegou a telefonar-me a dizer que estava com fome para ir para casa fazer o jantar. Portanto, sempre trabalhei muito intensamente, como digo, para atingir os objetivos que eu queria, e quando tinha que viajar deixava comida feita, deixava compras feitas, eu tinha uma babysitter que ficava com o meu filho, que eu levava ao autocarro, que ia buscar, que passava lá à noite com ele, porque como sabe na Alemanha as crianças até aos 16 anos não podem ficar sozinhas em casa, e portanto eu conseguia gerir e organizar tudo para que as coisas corressem bem. Como digo, se calhar o que deveria ter feito diferente seria não viajar tanto e dar mais atenção ao meu filho, ou não trabalhar tanto e dar mais atenção ao meu filho, mas por outro lado eu acho que se uma mulher começa a pôr em causa ou a preferir a sua carreira para dar atenção aos filhos, e se não se sente realizada com aquilo que faz, mais cedo ou mais tarde vai penalizar a família por não ter tido o sucesso que teve. Portanto, existe sempre aqui um balanço entre quanta atenção eu dou à minha carreira e àquilo que eu quero para me sentir realizada e quanta atenção eu dou à família. Acaba por se refletir, não é? Haja uma harmonia em tudo aquilo que eu faço. Portanto, foi o que eu tentei fazer. Neste momento, talvez perguntar ao meu filho o que é que ele acha, se eu devia ter tido em casa. No que me diz respeito, sinto-me uma pessoa realizada. Lourdes, pensa que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades? Penso que é um país de oportunidade em todos os aspectos, quer, por exemplo, a estudantes que estão a trabalhar, que estão a estudar e que têm os mini-jobs, portanto conseguem logo muito cedo, de uma idade muito, muito cedo, fazer pequenas coisas que lhes dá a experiência de trabalhar, da responsabilidade, etc., até níveis mais elevados em que as pessoas encontram oportunidades de trabalho para se realizarem. Eu penso que a diferentes níveis a Alemanha oferece muitas oportunidades. É um país grande, é um país industrializado, é um país que oferece essas oportunidades. Na sua opinião, o que é que diferencia aqui a Alemanha de Portugal em termos laborais? Eu acho que dois aspectos. Primeiro, foi o que eu senti quando cheguei à Alemanha, é um certo respeito pelos empregados. Eu lembro-me que muitas vezes tinha que ir à escola do meu filho para reuniões ou até para pequenos eventos que eram realizados e quando dizia o meu chefe que tinha que ir, talvez porque, como ele disse, eu era uma pessoa muito reliable, ele sabia que se eu não estivesse ali o trabalho ia ser feito de qualquer maneira, mas nunca alguma vez me disse não podes ir, que há uma reunião, ele foi sempre acomodou os meus pedidos, sempre mudou as reuniões se fosse preciso, sempre me dispensou das reuniões ou do que fosse necessário para poder atender às necessidades do meu filho. E por outro lado, os trabalhadores têm muitos direitos, portanto, as pessoas que têm horários trabalham dentro do horário e conseguem fazer um balanço entre o work-life balance, muito bom, eles acabam o trabalho, vão-se embora, a maior parte deles não leva problemas de trabalho para casa e quando chegam a casa têm sempre atividades extra, como todos tocam um instrumento, ou cantam num coro, ou fazem teatro, ou têm desportos que se dedicam, e esse aspecto é muito importante. E outra coisa que eles fazem que eu acho que é importantíssimo, é que separam completamente o trabalho daquilo que é a vida social deles. Que conselhos é que daria para quem está a ponderar vir para a Alemanha, Lourdes, trabalhar? Eu penso que
ter umas bases de alemão é bom. É bom porque ajuda. Eu hoje em dia já consigo falar um pouquinho, de pouco de alemão, mas dá para perceber, dá para ir falar com alguém que não fala inglês e a pessoa ter a noção do que nos estão a dizer, e portanto permite a pessoa integrar-se mais facilmente. Permite ler, ver um telejornal, ou ler um jornal, ou ler um outdoor. Portanto, acho que ter as bases de alemão é muito bom, porque depois consegue facilmente avançar quando começa a ter o contacto frequente e diário. Portanto, eu acho que isso é um aspecto. O segundo aspecto será as pessoas saberem quais são as normas, as legislações, portanto, saberem para que país vêm e como é que informarem-se. Nesse aspecto eu acho que é fundamental. Do seu ponto de vista, vale ou não a pena deixar Portugal? Eu penso que sim. Independentemente de ser por muito ou pouco tempo, ou das pessoas pensarem em regressar mais cedo ou mais tarde, eu acho que o facto das pessoas terem a experiência de viverem noutro país dá uma abertura de espírito incrível, que mesmo que as pessoas viajem muito de férias, o facto de viver não tem nada a ver com estar de férias, são duas coisas completamente diferentes. E Portugal, como eu costumo dizer, está entalado entre Portugal e Espanha, entre o mar e a Espanha, não é? E, portanto, Portugal sofre da dimensão, da pequena dimensão que tem. Pessoas brilhantes, que são brilhantes, mas em Portugal muitas vezes não conseguem expandir mais. E a vivência e a experiência de viver fora de Portugal é fundamental. Eu penso que até os miúdos que vão fazer Erasmus, estão 6 meses a viver fora de Portugal, lhes dá uma aprendizagem e uma maturidade. Quando eles voltam, veem tudo de uma perspectiva diferente. E, portanto, conseguem muito mais avançar e serem proativos e empreendedores quando regressam a Portugal, do que se não tiverem nunca saído do país. E de facto o programa Erasmus é um programa incrível para dar essa oportunidade aos estudantes. Lourdes, não falámos disto, mas a Lourdes já pertenceu também à ASPA, e queria perguntar-lhe nesse sentido, ainda tem uma ligação com a comunidade portuguesa aqui na Alemanha? Sim, sem dúvida. E eu tive alguns anos em Berlim, apesar que não havia quase não havia portugueses na Alemanha, não havia portugueses em Berlim. E, portanto, eu acho que estas associações, como a ASPA, que eu tive o prazer de presidir em 2017, são fundamentais para criar laços entre os portugueses que estão na Alemanha e entre Portugal e a Alemanha. Uma questão importante é nós sabermos como chegar a todos os portugueses, como os centros portugueses que possam ser associados, ou pelo menos conhecer a ASPA, onde é que eles estão, como é que nós chegamos a eles, o que é que nós podemos oferecer às pessoas para as manter ativas, para as manter interessadas naquilo que são as atividades da ASPA. Mas estas associações são, para a sociedade, para a comunidade portuguesa na Alemanha, são fundamentais para fazer estas ligações, estas pontes e fazer com que as pessoas encontrem português. O que é que acha que ainda falta implementar de forma a beneficiar mais a comunidade portuguesa, em particular aqui na Alemanha? Acha que nós estamos esquecidos pelo nosso país, por Portugal? Como é que vê aqui a comunidade portuguesa na Alemanha? Não penso que nós estejamos esquecidos por Portugal, até porque, se nós pensarmos nos anos de 2011, 12, em que houve uma série de licenciados que saíram de Portugal e que emigraram, e se levantou toda a polémica, ou não foi polémica, aquela questão do brain drain. Mas a partir daí eu penso que os portugueses que estão fora de Portugal são muito acarinhados pelas embaixadas, portanto, por os dirigentes de Portugal, tanto para acompanhá-los naquilo que são as suas carreiras no exterior, como tentar motivá-los a um dia mais tarde terem condições para poder voltar para Portugal. E, portanto, nesse aspecto não posso falar pelas pessoas não diferenciadas, porque não tenho essa experiência, não sei o que se passa, mas pelas pessoas diferenciadas eu penso que não podemos dizer que somos esquecidos. A minha experiência diria
que há bastante atenção dedicada a esta faixa de portugueses que estão no estrangeiro. Lourdes, para terminarmos, eu gostaria de lhe perguntar como é que descreve ou o que é que significa Portugal para si em 3 palavras? Portugal significa família, mar, saudades do mar e sardinhas assadas. Ainda não tinham falado disso. Eu gosto imenso de sardinhas assadas e na realidade não, na Alemanha não. É difícil. É difícil, pelo menos eu acho que Portugal tem aquele cheiro característico, não é? E então se formos ao São João, então é que fica mesmo aquele cheiro característico. Exatamente, São João, Santo António, também estava a pensar nos centros populares. É quando sentimos mais esse cheirinho pelas ruas, não é? Eu só queria dizer uma coisa antes de terminarmos, que é, nós estamos a pensar criar um núcleo da ASPA na zona de Hamburgo e Schleswig-Holstein, que é no norte da Alemanha. Temos planos para o ano 2022 ter esse núcleo criado e esperemos que desta forma possamos também contribuir com mais valias para a comunidade portuguesa na parte norte da Alemanha. Lourdes, quero perguntar-lhe porquê Hamburgo? Porque neste momento eu vou estar sediada em Kiel, portanto que é no norte da Alemanha, portanto, será a oportunidade de criar aí então o núcleo da ASPA. Sim, e isto também porque Hamburgo tem uma comunidade muito grande de portugueses, não é? E então Exatamente. Será sem dúvida aqui uma mais-valia para todos os portugueses. Ficamos a aguardar então por novidades. Lourdes, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por ter partilhado aqui um pouco desta sua experiência aqui na Alemanha. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana teremos mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por Terras Germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos num futuro em comunidade.